Olá, meus queridos, a paz de Cristo para vocês. Estamos gravando mais uma videoaula e dessa vez nós estamos gravando a lição de número 12. Estamos chegando aí na penúltima lição promissora que promete muito ensino, trazer muito subsídio para você. E o tema dessa lição, que vai ser ministrada na sua igreja dia 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Dominical. Não pode esquecer desse detalhe, viu? Fazer alguma programação, né? Para representar bem esse dia, né? O Dia Nacional da Escola Dominical, né? A maior escola de todos os tempos, que ensina enquanto evangeliza, ok? O tema dessa maravilhosa lição, meus queridos, é o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, ok? Então nós vamos aqui, né? A grande missão, a grande iniciativa da Igreja de Jerusalém, que atravessou as suas fronteiras, né? Ou a sua fronteira, e fez as missões transculturais, né? Em outros países. O textual dessa lição está em Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática nos diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Então, é dever da igreja evangelizar os povos ainda não alcançados. É a tarefa da igreja, ok? O comentarista, como vocês já sabem, é o nosso pastor José Gonçalves. Além de ter vários cursos teológicos, diplomas, né, doutorado, ele é cheio da graça e do poder de Deus, né? Que isto é acima de tudo, certo? O texto bíblico, né, a leitura bíblica em classe, onde nós vamos basear nosso estudo, está em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30, tá? Se você que tem a Bíblia aí, pode acompanhar. Não vamos fazer a leitura, mas vamos discorrer esses textos, ou esse capítulo, né, do versículo 19 ao 30, né, e trazer conhecimento para vocês, subsídio, né, para que você esteja preparado para você licionar na sua classe no domingo, dia 21, ou os alunos, né, que nos assistem tirar nota 10 nesse dia, ok? Nossa lição, como é de costume, né, está dividida em 3 partes, com a introdução inicial. E temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, uma igreja com consciência missionária, né? No primeiro subponto, uma igreja com consciência missionária, ela evangeliza para além das suas fronteiras. No segundo ponto, o cristão disperso, mas consciente da sua missão. Então, isso é uma igreja com consciência missionária. E no terceiro subponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Então, às vezes, se você, né, não tem diploma, ok, não é uma pessoa intelectual, não há problema nenhum. Deus te capacita para você pregar o Evangelho, ok? E quem tem, também Deus capacita, porque não depende só do diploma, né, da sua formação. Depende da graça e da unção de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida, ok? Mas tudo vale a pena. No segundo subponto, no segundo tópico, nós temos uma igreja com visão transcultural. E nos seus 3 subpontos, nós vemos aqui no primeiro, a cultura grega helênica. E no segundo, contextualização à mensagem. E no terceiro subponto, nós temos aqui, tá? Embora esse segundo tópico, ele tem só 2 subponto, ok? No terceiro tópico da nossa lição, uma igreja que forma discípulos. No primeiro subponto, a base dos discípulos. No segundo subponto, nós temos denominado de cristão, e no terceiro, a identidade cristã. São esses, né, os tópicos e os subpontos que nós vamos discorrer nesse momento. Sem mais delongas, sem mais perca de tempo, nós vamos adentrar aqui na introdução da nossa lição, ok? Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade na Síria,
dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel, pela primeira vez, tá? Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreveio a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo da fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Então veja aí, né, um incentivo, a motivação dessa igreja missionária que começou lá em Jerusalém, né? Constituída por Cristo e dado continuidade pelos discípulos ali em Jerusalém, ok? Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós temos uma igreja com consciência missionária, né? A igreja tem que ter essa consciência, que ela tem que fazer missão, ok? No primeiro subponto, o evangelho para além das fronteiras. O escritor Lucas, ele abre essa seção do seu livro de Atos dos Apóstolos, fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Filícia, Chipre e Antioquia. Tá? Então nós vemos aqui que agora, por causa da perseguição, primeiro eles matam Estevão, e aí se inicia uma grande perseguição. Então sai grupos pequenos, né, para refugiar em outro país, em outra cidade, por causa da perseguição ali em Jerusalém. Então eles estavam procurando exílio, que não seriam mortos. Porém eles não fecham a boca. Aonde eles chegam, eles começam a pregar. Então eles começaram a pregar ali na Fenícia, Chipre e Antioquia. E observa que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, né? Nós vemos aqui Atos 8, nós temos primeiro Atos 11 e 19, e observamos que Atos 11 e 19 faz um paralelo com Atos 8, do verso 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou uma dispersão cristã, tá? Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Então veja bem, dispersos por causa da perseguição, procurando um exílio para não morrer ali na sua cidade de origem, eles foram além das fronteiras, né? Aqui diz Fenícia, Chipre e Antioquia, e ali eles pregaram a palavra de Deus, não fecharam a sua boca. Olha a ousadia e a coragem desses cristãos, ok? No segundo subponto, cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Está em Atos capítulo 11, verso 19 ao 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar da sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso, né? Mateus 28 e 19 e Atos 1 e 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perderam o foco, anunciaram o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Então eles tinham consciência da sua missão, né? Do índio de Jesus, que está em Mateus 28, 19, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo.
mas quem não crê já está condenado. Eles tinham consciência dessa missão. E de Atos 1:8, onde ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder do Espírito Santo, sereis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Aqui inicia-se os confins da terra, né? Eles fazem missão transcultural, além da fronteira de Israel. É muito importante. Avançando aqui para o terceiro tópico, o terceiro subponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que Lucas registra que esses irmãos não tinham conhecimento teológico, eram leigos, mas estava cheio do Espírito Santo, então por isso Deus os capacitou a pregar com ousadia e coragem a palavra de Deus. Tá? Os apóstolos, né, os discípulos ali em Jerusalém, tinham conhecimento, né, tinham formação, mas eles também necessitavam dessa capacitação. Então não adianta você ter um conhecimento teológico, mas não for capacitado, ter a graça e a unção de Deus, né, pouca coisa você faz. Então, os leigos não tinham conhecimento teológico, mas era capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, de pregar com ousadia, coragem para Deus. E os discípulos da mesma forma, cheios de conhecimento, mas também cheios da graça de Deus, porque o Evangelho depende também, né, da mão do Senhor sobre cada um de nós para pregar essa palavra com ousadia, ok? Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, uma igreja com visão transcultural. Então não é uma igreja com visão só local, mas agora transcultural, além das fronteiras, ok? Não era só a língua hebraica, né? Mas agora a língua grega, né? Aquele pessoal de costume pagão, que acreditava em outros deuses, agora estava convertendo ao Cristo da cruz, ok? A cultura grega, helênica, tá? A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, Atos 11 e 20. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com o estudo, com os estudiosos, eles explicam que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses, ok? E seguiram o judaísmo, e não seguiam o judaísmo, tá? Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus e que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, dessa forma que Jesus havia ordenado: pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15, começou a se cumprir. Então aqui o id, o imperativo de Jesus, começa a se cumprir através dessa igreja missionária, que agora não estava pregando só para os judeus helenistas, que falavam grego, mas também falavam o hebraico, mas agora eles vão até aos gregos, tá? Em Antioquia, em Chipre, em Cilícia, e ali prega para aquele povo que não tinha o costume judaico, não tinha o costume da lei judaica, certo? Não tinha conhecimento do Messias que haveria de vir ao mundo para salvar o mundo. Agora eles pregam que eles deviam deixar, né, de uma forma indireta, né, pregando o poder de Deus, que eles deviam crer agora no Salvador do mundo, e que agora eles deviam deixar a crença daqueles deuses que não tinham poder nenhum, né, mas agora crer no Senhor Jesus, que tinha poder para salvar eles, né, dos seus pecados e dar a vida eterna para eles. E isso então começa a cumprir aqui o id de Jesus, e as pessoas iam se convertendo, porque além deles pregar com ousadia, com coragem, acompanhava o Senhor Jesus, cooperava com eles e acompanhavam os sinais que se seguiam, milagres, curas, ok, maravilhas, e as almas iam se convertendo. Tá? Então esses sinais acompanhavam os cristãos, e o Senhor Jesus cooperava com eles nesses sinais maravilhosos
em que eles se convertiam, tá? Tanto pelo poder da palavra, como também pelos sinais e os milagres que aconteciam, ok? No segundo subponto, desse segundo tópico, nós temos contextualizando a mensagem, tá? Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, Atos 11 e 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Olha só, essas pessoas não tinham o conhecimento da lei judaica. Os missionários aqui não podiam pregar para eles sobre o Messias que estava no Antigo Testamento. Eles não iam entender. Se eles pregassem como eles pregavam para o judeu sobre o Messias que haveria de vir, o Filho de Deus, eles não iam entender, porque eles não conheciam esse contexto, tá? Se eles pregassem sobre os costumes da lei de Moisés, como a circuncisão, tá? Os ritos mosaicos, eles também não iam entender. Então eles adaptam a palavra, a mensagem de Cristo ao contexto dos gregos, dizendo que eles deviam aceitar Jesus Cristo, que é o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses, aquele que tinha poder para dar vida eterna. Então eles pregam Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e não a lei judaica. Olha só a sabedoria, tá? Então o gentio não tinha essa mesma expectativa como os judeus. Tá? A mensagem agora tinha que adequar ao contexto ali daquele povo, certo? Além disso, esses cristãos também não mencionam costume judaico como a circuncisão que Estevão citou em seu discurso, porque Estevão estava pregando para os judeus, ok? Atos 7 e 51. Porque isso não fazia parte da cultura dos gentios, dos gregos. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estava dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Atos capítulo 14 e 15, Atos capítulo 26, 18 e 20, tá? Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então eles foram ganhando, tá? E nós vamos ver mais para frente que a igreja de Jerusalém envia Barnabé para discipular essas pessoas. Então o discipulado é muito importante. O resumo desse segundo tópico está assim: cristãos judeus pregam aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a essência. Então eles contextualizavam a mensagem sem perder a essência. Então eles não pregavam a lei de Moisés, nem a circuncisão, que era a lei de Moisés, e nem o que estava escrito no Antigo Testamento sobre o nascimento do Messias, mas eles pregavam a Cristo, tá? O Salvador do mundo. E certamente, né, depois iam discipulando para ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Se adequar àquela situação sem perder a essência da verdadeira palavra de Deus, ok? Avançando para o terceiro e último tópico, uma igreja que forma discípulos. Então nós vemos que hoje nós ganhamos muitas almas. A Assembleia de Deus é que ganha muito, mas que perde muito. Por quê? Porque está caindo em desuso o discipulado. Muitas igrejas já não fazem mais discipulado como antigamente. O que é discipular? É tomar tempo com os novos conversos e ensinar a Bíblia mano a mano, tete a tete, tá? Ensinando, né, todo o que está escrito nos evangelhos, ok? Isso é discipular, que é as doutrinas, né, da palavra de Deus. Então, avançando aqui para o terceiro e último tópico, uma igreja que forma discípulos. A base do discípulo, vamos ver a base desse discípulo no primeiro subponto. Ao ser informado de que o evangelho havia chegado em Antioquia, Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva, avivada, cheia de poder e cheia da graça de Deus. Atos 11, 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé
Contudo, logo ele percebeu que aquela igreja precisava de uma instrução, ou seja, precisava de ser discipulada, tá? Então, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, foi enviado pela igreja, porque a igreja lá em Antioquia, em Chipre, em Fenícia, estava fervorosa, estava crescendo. Eles enviam Barnabé, um missionário que foi companheiro de Paulo, cheio do Espírito Santo, sabedoria, e ele percebe que ali precisava, então, de fazer discípulos naquela igreja. Então, continuando, tá? Então, ele percebe que precisava, né, de dar mais instrução, ou seja, precisava ser discipulado. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Atos 11, 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. O que é discipulado? É ensinar, né, o que está escrito na palavra de Deus. Que eles, além daquele fervor de servir, de crer em Cristo, eles tinham que manter a sua vida espiritual. Então isso é discipulado, ensinar como eles deviam santificar, como eles deviam, né, se comportar diante das pessoas que não eram crentes, testemunho de vida, ok? Que eles deviam pregarem a palavra, mas também que eles deviam orarem, pôr em prática a oração, pôr em prática o jejum, a consagração, né? Tudo faziam parte, que eles deviam contribuir para a missão com as suas epístolas, com seus dízimos e oferta, e aí ensinando, né, doutrinariamente como eles deviam fazer, largar daqueles costumes, das palavras má, das palavras, né, ruins, e agora ter uma nova linguagem, ok? Aprender sobre os dons do Espírito Santo, aprender sobre a santificação. Isso é discipulado através da palavra de Deus, como Paulo, né, ensinava, e também o apóstolo Pedro, ok? Então, muito importante. No segundo subponto, terceiro tópico, denominados de cristão. Por quê, irmãos? Ali em Antioquia, certo? A primeira igreja gentílica começou em Antioquia, passou por Chipre, por Fenícia, mas aqui em Antioquia se estabeleceram. Eles eram chamados de crentes, de santos, eram chamados do caminho, tá? Todo esse nome era dado a eles, mas quando o povo percebeu que eles falavam como Cristo, que eles andavam como Cristo, que eles tinham atitude de Cristo, então, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. Agora, o que é cristão? Aqueles que creem em Cristo, que faz a vontade de Cristo. Então, o termo cristão tem um sentido de pessoas de Cristo. Então, pela primeira vez, foi denominado, né, de cristão a Antioquia. No capítulo 11, versículo 26 em diante. Pela primeira vez foi chamado de cristão. Era chamado de dos caminhos, de crente, de santo, tá? Mas agora, pela primeira vez, por causa do seu modo de viver, é chamado de cristão. Avançando para o terceiro e último subponto, a identidade cristã. O que realmente define os cristãos não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e sua atitude, sem dúvida. O que autentifica o cristão é o seu modo de viver, tá? As suas atitudes, o seu testemunho. Não é só rótulo, não é só palavra, pregar, mas é o seu testemunho de vida no dia a dia, que as pessoas vão ver e vai falar: esse é cristão, como aconteceu em Antioquia, ok? Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido um uso em Antioquia como uma forma de zombaria, é lógico que existe isso hoje, né? Cristão, o nome cristão, tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém,
para pregar naquela cidade. Então o nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos capítulo 26 e 28, em 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Cristo, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Então é muito importante, né, nós entendermos essa questão, porque eles foram chamados cristãos. É lógico que tem homens que começaram com um modo pejorativo, né, depois as pessoas foram entendendo porque eles eram da maneira de Cristo, eles andavam como Cristo e davam testemunho de cristão. Então é muito importante nós entendermos essa questão, tá? Então a vida cristã não é só de palavras, mas é de vivência, de autenticidade, de andar como Cristo, de proceder como Cristo, de falar como Cristo, e renunciar ao pecado e ser uma nova criatura. É o que aconteceu com eles, ok? Então o resumo desse terceiro e último tópico está aqui. A igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Então, quando você aceita Cristo, então você vai pegar um novo distintivo, né? A sua nova identidade. Qual é? É o amor. É a supremacia maior que é o amor. Jesus disse: olha, o mundo vos conhecerão, né? Se vós amardes uns aos outros, conhecerão que vós sois meus discípulos, porque eu vos amei. Então, se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que vocês são cristãos e vão conhecer por causa dessa identidade, porque vocês aprenderam comigo a amar o próximo como a si mesmo. Então, amar, irmão, é dar a vida pelas pessoas através do Evangelho de Cristo. É pregar o Evangelho, dar a vida por Cristo, pregando esse Evangelho maravilhoso e mostrando às pessoas que vocês não renunciam, né, a momento nenhum a Cristo, mas vocês renunciam ao pecado. Além, né, apesar de ter que, às vezes, dar a sua vida, mas que nunca vocês vão, né, deixar negociar, né, a sua vida cristã com o pecado, mas sempre firme, até a morte, pregando a verdadeira palavra de Deus. Isso é importante. Conclusão dessa lição maravilhosa, aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizar. Então, muitas vezes nós pensamos que temos que ter um curso teológico, ser bacharelado, ser doutorado, para começar a pregar a palavra. Não. Deus te capacita mesmo nas condições, né, que você está. Vinde como estás. E Deus vai te transformando, vai te capacitando. Agora é lógico que depois que você está pregando o Evangelho, você pode aprofundar para você ter mais conhecimento, porque a graça e o conhecimento eles crescem juntos. Mas não é por causa dos seus títulos que você é identificado como cristão, mas é por causa da sua fé e da sua perseverança que você é chamado de cristão. Agora os demais, o conhecimento vai, né, te acompanhar, porque você vai estudar a palavra de Deus, mas Deus te capacita da forma que você é. Não precisa preocupar, né, de imediato e para depois pregar a palavra. Mas o apóstolo Paulo conseguiu, ele considerou como esterco o conhecimento que ele tinha, porque ele disse: olha, eu não prego conhecimento humano, mas eu prego para vocês poder de Deus. Então é importante ter o conhecimento, mas ter acima de tudo a graça e o poder de Deus em nossa vida. E as demais coisas Ele nos acrescentará. Então é muito importante isso. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos aqui, mas essa penúltima lição maravilhosa. Já estamos, né, na próxima que vamos gravar. É a última lição de número 13, né, a 13ª, que também é abençoada. E nós vemos que é um seriado de lições
nos traz conhecimento, nos incentiva a fazer missões transculturais através da primeira igreja, né, da igreja primitiva ali em Jerusalém, onde os crentes foram fervorosos, né, e através da perseguição eles atravessaram as fronteiras e pregaram o evangelho com ousadia, e não se calaram, não temeram, porque era cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento ímpar, por estar na tua presença, louvando o Senhor e transmitindo a tua poderosa palavra. Abençoa essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, que elas possam ser alcançadas pelo poder da tua palavra. Se há enfermidade, seja curada, eu decreto a cura agora. Se há problema financeiro, que ele seja alcançado, Pai. E o Senhor, venha, Senhor, dar solução para esse problema. Se há pessoas desviadas, Pai, que eles possam voltar para a tua casa. Mas Santo, nós oramos, ó Pai, em teu nome, e cremos, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para fazer grande obra nessa família, nessas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Bye bye e até o próximo vídeo, galera.